Bom dia para todos. Um devocional surpresa por aqui, sem agendar, sem falar nada, né? Mas Deus colocou algo em meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Bom dia, a paz do Senhor seja sobre cada um. Vamos ouvir essa canção. Amém. Se você está preparado, você vai receber. Glória a Deus, Felipe. Ouça isso. Oh, glória. Presta atenção. Ninguém pode impedir os planos de Deus sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Nada, ninguém pode. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus faz. Deus cumpre o que promete, porque Ele não é homem. Você bem sabe? Eu bem sei. E eu declaro isso nesta manhã, sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nenhum dos planos de Deus vai se frustrar. Coloca a sua vida nas mãos dele nesta manhã. Declara. Pode acontecer o que aconteça. A terra pode se abalar como nós temos visto por aí. Mas os planos de Deus, ninguém, nada, nem ninguém pode impedir. Às vezes nós não vemos, ninguém pode ajudar. Ouça isso. É sobre isso. Esse devocional nesta manhã. Ó. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Não estamos imunes. Nós não somos blindados para não passar por isso. Mas é no fogo que o Senhor nos livra. O barco parece que vai naufragar. Traz dúvidas. Ser forte. Oh, glória! Ele é dono do mar. Só Ele diz quando tem que naufragar. Só Ele. Oh, glória! Nós não vemos ajuda, não vemos socorro em lugar nenhum. Algumas vezes na nossa vida é assim. Parece que está tudo perdido. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu perdido, com medo, triste? Eu já me senti assim. Vou só abaixar o som aqui para que nós possamos começar o nosso devocional, aquilo que Deus colocou em meu coração, e é falando justamente sobre momentos em que nós vivemos alguma decepção, alguma tristeza, alguma enfermidade, crises, problemas que parecem que não vamos conseguir dar conta. Não sei se você já passou por esse momento na sua vida, mas eu acredito que sim. Porque todos nós estamos na terra, estamos sujeitos a tribulações, estamos sujeitos, porque na Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições. E realmente nós temos algumas aflições.
E muitos sabem, muitos me conhecem, já sabem que eu tenho enfrentado uma aflição no tempo presente. Fui diagnosticada com câncer de mama e isso trouxe para mim um abalar da minha mente. Minha mente ficou abalada, eu passei por dias de dificuldade de pensamento, por dúvidas, por medo, passei por tantas coisas. Mas eu já superei, ainda não passei pelo processo todo, mas já superei os primeiros dias de medo e eu já quero começar a compartilhar com vocês o que Deus está falando ao meu coração nesse tempo de luta, de crise, nesse tempo de adversidade, nesse tempo em que a gente se vê de pés e mãos atadas e a gente pensa, o que fazer? Como que eu vou dar conta disso agora? Eu não tenho nada para fazer, eu não posso fazer nada. O único que pode fazer é o Senhor. E aí, eu percebi durante o processo, desse meu problema, primeira coisa que eu percebi é que o primeiro ataque não é a enfermidade contra a nossa saúde, são os nossos pensamentos. Há um ataque contra os nossos pensamentos. Por quê? Porque quando nós pensamos como Deus pensa, nós encontramos a saída e as respostas para todos os nossos problemas. Mas quando eu deixo o meu pensamento determinar aquilo que eu vou viver, eu estou tomando o lugar de Deus. Porque eu não sei o que será, eu não sei o que me aguarda no futuro. Mas eu preciso pensar como Deus pensa para que eu possa tomar as decisões acertadas, seguir o caminho certo, para que eu não venha me perder no meio das dúvidas, do medo. E aí eu fui percebendo isso. O primeiro campo de batalha, seja em qualquer situação, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja o seu emocional abalado, seja uma enfermidade que chegou para você, o lugar em que o inimigo ataca é a nossa mente, porque ele quer trazer incredulidade. Ele não quer que nós venhamos a crer que Deus tem planos a nosso respeito e que Ele tem um futuro reservado para nós e um futuro abençoado. E pensando nisso, eu trouxe para a nossa meditação hoje, texto que está em Jeremias capítulo 29, vou ler o verso 11, apesar de discorrer um pouquinho sobre esse capítulo, mas é um versículo muito conhecido que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ah, como esse texto falou ao meu coração. Como esse texto ficou cravado em mim, porque nós não entendemos assim. O que é que nós, seres humanos, fazemos quando vem uma má notícia, quando vem um problema, quando vem a enfermidade, quando vem uma crise? Nós começamos a projetar na nossa mente as possibilidades. E eu já quero começar esse devocional nesta manhã dizendo para você, possibilidade não é uma verdade. Possibilidade é algo que pode vir a acontecer, mas nós já compramos como verdade e colocamos na nossa mente. A tendência do ser humano é essa. Nós começamos então a planejar. Veio para nós o diagnóstico. Aí o diagnóstico me diz, de uma possibilidade enorme de coisas que eu vou ter que passar. E eu começo a comprar aquilo como verdade. Sabe o que começa a acontecer? Começa a vir sobre a minha mente pressão, medo, angústia, temor. Vem sobre mim tanta coisa ruim. E quanto mais eu foco nas possibilidades ruins, negativas, mais eu adoeço. Mais a minha mente fica perturbada. Quando eu recebi o meu diagnóstico, foi assim comigo. Eu comecei a pensar em tudo que poderia me acontecer. E eu pensava, minha mente ficou uma bagunça. Eu comecei a ter pesadelos durante a noite. E aí eu falei, Deus, isso não tá certo. Isso não deve ser assim. E aí eu comecei a achar o meu caminho para curar o meu emocional desses dias difíceis. E o caminho não tem outro. É a palavra de Deus. É a palavra que nos blinda, é a palavra que nos cela, é a palavra que nos guarda. E então, quando eu olho para esse texto, o profeta Jeremias, ele estava enviando uma mensagem a um povo que estava exilado na Babilônia. Ou seja, eles estavam ali como cativos, eles estavam ali como um povo escravo, eles estavam vivendo uma situação difícil, muito difícil. Imagina você vivendo em outro país como escravo.
Não é livre, não é podendo fazer o que quer, como escravo, obedecendo ordens de um governo que não é o governo da sua terra. Imagina a situação, a fome, a necessidade, tantas coisas. O povo estava fora de onde Deus planejou para eles estar. E por causa da desobediência mesmo, eles estavam ali. Só que Jeremias, ele vem e transmite que apesar do exílio, ou seja, eu quero trazer para os nossos dias, apesar do diagnóstico, apesar da crise, apesar do problema, Deus, ele tinha um plano a respeito daquele povo, que era o povo dele que estava ali exilado, e eu tenho que trazer para a minha vida isso. Há um plano de esperança e um futuro para mim. Assim como para aquele povo havia um futuro e uma esperança. É isso que o texto está dizendo. E eu preciso acreditar que aquele texto, ele vem me instruindo na palavra, porque existem inúmeros textos que me dizem isso, e a palavra ficou registrada para que nós possamos crer no que Deus vai fazer na nossa vida. Mas quando vem um problema, uma dificuldade, a nossa tendência é desacreditar, é ir para o lugar de desesperança, é nos colocar no lugar de Deus e já determinar o nosso futuro. Vai ser assim, eu vou sofrer desse jeito, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E a gente começa então a traçar as nossas perdas. Então, por que eu digo que a gente se coloca no lugar de Deus? Porque quem sabe o futuro é só o Senhor. E quantas vezes nós queremos estar no lugar de Deus e já traçar o nosso futuro? Nós não podemos fazer assim, nós não temos bola de cristal, nós não somos dessas pessoas que prevê o futuro, não, porque o futuro pertence a Deus, só Ele sabe, só Ele, o texto disse, só eu. Ele sabe, Ele tem, Ele pode, Ele vê a sua situação. Então, esse versículo que eu li para nós, para a gente meditar nesta manhã, ele me diz que é um plano, tem uma promessa a respeito do povo de Deus. Você crê no Senhor? Você é povo dele. Existe um plano para nós, um plano não que vai preparar algo ruim, não é sobre desgraça, não é sobre o mal, é um plano de prosperidade. Ou seja, prosperidade é tudo que envolve bênçãos, um futuro, uma esperança, é isso que o texto está falando. E ele enfatiza, né? O versículo enfatiza para nós que mesmo em momentos de desesperança, nós podemos trocar a desesperança pela esperança em Deus, porque Ele prometeu e Ele não é homem para mentir. Esta promessa não é só para mim, Helena, que estou enfrentando um momento difícil. Sim, Felipe, esta promessa é sobre a sua vida, mas você precisa trocar os seus pensamentos quando eles vierem roubar a sua fé, roubar a sua esperança, roubar o seu ânimo. Quando a desesperança vem se instalar na nossa mente, nós vamos determinar: essa desesperança vai ficar ou eu vou lançar ela fora e trocar pelos pensamentos de Deus? Porque Deus sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Aqui o versículo traz para nós esperança em tempos de adversidade. Eu não sei o tempo que você está vivendo, se é um tempo tranquilo, se é um tempo de adversidade, mas tem promessa, tem um plano a seu respeito, tem um plano ao meu respeito, e este plano não é para nos prejudicar. Mas quando vem a notícia má, quando vem a angústia, a tristeza, a nossa tendência é acreditar que nós estamos sendo prejudicados. Tem algo muito ruim acontecendo conosco e a nossa mente vai virando essa bagunça. Por quê? Porque o medo se instala. O medo parece que quer roubar o nosso sono, quer roubar a nossa alegria, não quer nos permitir sorrir. Isso aconteceu comigo nos dias do meu diagnóstico. Eu comecei a ficar entristecida. Eu fui a lugares que antes eu ia, tinha tanta alegria, e não havia essa alegria no meu coração. Por quê? Porque a minha mente estava preocupada com o meu diagnóstico. E eu comecei a perceber, não, eu sou uma mulher que crê, eu sou uma mulher que prega, eu sou uma mulher que ora, eu preciso me posicionar neste lugar. Eu não posso deixar o inimigo falar na minha mente que eu vou passar por isso, por aquilo, não. Eu vou tomar as rédeas do meu pensamento de volta. E foi o que eu fiz, e eu provo para vocês pela fé que eu consegui. Antes eu estava tendo pesadelos horríveis à noite. Toda noite eu tinha um pesadelo que eu estava perdendo alguma coisa. Eu compartilhei isso aqui na minha casa. Depois que eu tomei os meus pensamentos de volta, os pesadelos foram embora. Eles me deixaram. Agora eu estou dormindo até demais. Estou dormindo bem. Por quê? Porque eu troquei os pensamentos que eram humanos.
normais de um diagnóstico, por um pensamento positivo. Mas não um positivo daquele que você vai ficar repetindo as coisas e vai acontecer. Não, é que você vai declarar a palavra e a palavra de Deus vai quebrar toda palavra maldita contra nós. Todo pensamento maldito, ele não pode permanecer nas nossas mentes, no nosso coração. E aí, nós precisamos ter fé. Nós precisamos viver as promessas de Deus antes delas acontecerem. Porque promessa é agir com fé. E o que é fé? Fé é crer naquilo que ainda não existe. E eu sei que existe tanta coisa no céu a meu respeito que eu ainda vou viver nesta terra. Por que eu vou começar a ficar louca pensando eu vou morrer, vou passar por isso e aquilo? Não, pelo contrário, eu estou num processo para viver promessas. É isso que eu tenho pensado ultimamente. Eu estou num processo para viver promessas. E eu vou contar as promessas. Eu vou contar o resultado dessas promessas. Eu vou contar em tantos lugares que pessoas vão começar a crer. Eu já vejo o meu futuro desse jeito. Eu não vejo mais como no início do diagnóstico o meu futuro horrível. Não, agora eu vejo o meu futuro como uma mulher que profetiza, como uma mulher que ajuda outras a encontrar o caminho da cura emocional, como uma mulher que viveu, venceu e que rompeu barreiras. É isso que Deus faz. E aí, no mesmo capítulo, no capítulo 29, lá no versículo 11... esse que nós lemos, né? Vem falando para nós de trazer essa esperança e nos lembra que mesmo em meio ao problema, Deus tem um plano. E eu preciso crer que Deus tem um plano. Se eu não crer que Deus tem um plano, eu não vou viver as promessas. Por quê? Porque a minha mente vai adoecer, eu vou piorar a minha situação da saúde, eu não vou encontrar o caminho do bem. Então, eu tenho certeza. Tudo que eu vivo é da permissão do Senhor. Satanás não tem autoridade de tocar na minha vida com enfermidades, com doenças, a não ser que o Senhor determine isso e fale, pode tocar até aí, porque tem um limite. E se Deus permitiu, Ele vai me restituir assim como Ele fez com Jó. Eu não tenho dúvidas disso, em nenhum momento, eu creio. Então, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com tantos desafios, com tantos dilemas, com tantos problemas. Mas em meio a esse dilema, em meio a esses problemas, nós encontramos tanta coisa boa. Eu encontrei tanta coisa boa no meio da minha adversidade. Gente, eu estou escrevendo sobre isso e já tem algumas páginas aqui escritas sobre isso. Algumas páginas. E é isso que está sendo escrito aqui será o meu testemunho. Vai ser longo, por isso acho que vai ter que virar pelo menos um mini livro. E eu sei que o Senhor tem planos ao meu respeito. Você pensa desse jeito? Você crê que o Senhor tem planos a seu respeito? Você crê que o Senhor tem planos? Se nós focarmos no nosso problema, nós não vamos ver esperança, só desesperança. Mas se Deus está conosco, sabemos que Ele tem um plano. E isso nos influencia a olhar para o futuro, que é o que a Mara falou, e olhar para o futuro com esperança, com confiança. Isso nos inspira a sonhar ainda, a ter objetivos ainda, a dar um passo de cada vez para aprender o que Deus quer nos ensinar. Porque toda tribulação tem ensino. Eu aprendi tanta coisa, eu já poderia dar uma aula sobre o que eu aprendi. Eu aprendi muito nesse primeiro momento. E eu sei que Deus, Ele tem a maneira dele de nos fazer entender, compreender a sua palavra, nos inspirar. E o interessante é que nesse capítulo 29, mesmo com o povo exilado, mesmo com o povo padecendo, sofrendo ali, sabe qual que era a ordem de Deus? Não pare de sonhar, não pare de acreditar, não pare de viver. Siga a sua vida vivendo o que você precisa viver. Era essa a ordem de Deus. Sabe como que Deus falou? Lá no acho que 4 e 5 me parece, fala assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, a todos os exilados, olha aí, que deportei de Jerusalém para Babilônia. Olha isso. Quem levou o povo para Babilônia não foi o governo, não foi o governo que triunfou, foi Deus que os entregou, era Ele que levou. Muitas vezes nós achamos que o diabo está nos levando para o cativeiro, que o diabo está nos levando para uma enfermidade, que ele está nos levando para um lugar ruim. Não, é o Senhor nos levando do deserto para provar o seu amor por nós. É exatamente isso. E aí, qual que era a ordem de Deus, então, quando Ele diz isso? Construam casas e habitem nelas, plantem jardins
e comam dos seus frutos. Ei, é possível comer dos frutos se você plantar um jardim na sua adversidade. Agora, se você deixar entulhos entrar, não tem como. Você não vai comer frutos. Mas se você quer comer frutos no meio da adversidade, plante um jardim. O texto que está dizendo, a Bíblia que está dizendo, não é a Helena que está dizendo. Quem está dizendo é a palavra de Deus. É como se Deus dissesse para aquele povo assim: ei, não se entregue à desesperança, não. Eu estou levando vocês aí para vocês aprenderem uma lição. E eu estou levando vocês aí para que, meio à dificuldade, vocês plantem um jardim e voltem a florescer. É isso, é sobre isso. É sobre, no meio da adversidade, plantar um jardim e comer dos seus frutos. Eu vou comer dos frutos do jardim que eu estou plantando. Eu estou plantando um jardim na minha adversidade. Você é capaz de plantar um jardim na sua adversidade? Eu pergunto para você nesta manhã: você consegue plantar um jardim na sua adversidade para florescer e você comer desses frutos? Porque é você que vai saborear. E algo que me chamou muita atenção neste texto, é quando Deus diz para os exilados: não dá ouvidos aos falsos profetas, porque muitos iriam anunciar em nome de Deus, mas não era Deus que estavam falando. Ele fala assim: eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Aí você sabe o que eu fiquei pensando com esse texto, trazendo para a minha realidade, para a sua realidade hoje? Existem falsos profetas o tempo todo no seu ouvido, dizendo para você que você não vai conseguir, que essa depressão não vai te largar, que você não vai sair do lugar que você está. Existem falsos profetas, são os maus pensamentos. Eles são falsos profetas e não foi Deus quem enviou. Nós precisamos parar de dar ouvidos a essas vozes que estão dentro de nós, dizendo que nós vamos perder isso, que vamos perder aquilo, que não vamos ganhar, que essa guerra já está perdida. Nós vamos travando aí na nossa mente, no nosso pensamento, esta guerra e vencendo esta guerra em nome de Jesus, declarando a palavra. Por quê? Porque os pensamentos negativos, os pensamentos que estão aí te dizendo que você não dá conta, que você não vai conseguir, que você não vai ser curada, que você sempre vai ser essa mulher depressiva, que você vai ser esse homem aí que não dá em nada, isso aí traz para você uma guerra que você pode perder. Mas quando você não dá ouvidos, que é a orientação de Deus, não dê ouvidos, porque quem sabe a seu respeito sou eu. Assim diz o Senhor. Então, aí o texto fala assim: vocês me clamarão, vocês clamarão a mim, virão orar a mim. Aqui parece repetitivo, clamar e orar. Mas há uma diferença. Quando você ora, eu muitas das vezes, as minhas orações mais sinceras, talvez eu estou ali lavando vasilha e estou orando, e estou falando: Deus, o Senhor sabe minha situação. Deus, visita aquela pessoa. Deus, a minha amiga hoje me pediu para ajudar ela em oração para tirar a carteira de motorista. Vai lá, Jesus, dá calma a ela para ela conseguir. E aí minha amiga daqui a pouco me mandou a resposta. Ela conseguiu passar na prova. Eu estou daqui intercedendo, isso é oração. Mas clamar, sabe o que é? Clamar é mais forte. Você se derrama, você para um tempo, um momento e fala assim, começa a clamar: Senhor, pelo teu sangue. Eu confio no sangue do Senhor, confio no que o Senhor pode fazer. E clama da sua alma, derramando a sua alma diante do Senhor, entregando para Ele tudo. Porque aí Ele fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E sabe quando a gente não procura de todo o coração? Quando metade confia e metade não confia. Quando metade diz que você vai perder muitas coisas, que você não vai conseguir, você deixa o pensamento dominar. Você crê em Deus, você crê na palavra dele, a Bíblia é verdade, mas você não vive essa verdade. Isso é procurar pela metade. Nós precisamos ser inteiros na presença de Deus e derramar tudo. Senhor, não importa o diagnóstico diz que eu tenho isso, mas eu creio que o Senhor diz que pode me curar. Senhor, não importa a minha vida financeira, está uma bagunça, eu sei que o Senhor pode me ajudar a organizar isso de novo. É olhar com esperança para a desesperança. É mudar o foco do seu pensamento. É começar a colocar na sua vida a ordem de Deus e não a dos falsos profetas. Os falsos profetas, lembra que eu falei que no nosso contexto hoje são os maus pensamentos? Nós precisamos romper com isso, nós precisamos parar de dar ouvidos ao diabo. E quando nós orarmos, clamarmos, falarmos com o Senhor, Ele fala assim: eu os ouvirei. Ei, tem um Deus que nos ouve. Tem um Deus que sabe a meu respeito. Tem um Deus que sabe ao seu respeito. Por quê? Porque os ouvidos dele não estão tampados. Não, Ele nos ouve.
Ele certamente nos ouve, ele traz pessoas para perto, ele traz respostas, ele fala conosco, ele nos responde nas aflições, ele manda amigos. E o que é isso, gente? Durante esse tempo, essas escritas que eu estou fazendo aqui, eu queria eu separei aqui, né? O último trechinho que eu escrevi ontem. Eu estava meditando justamente sobre isso, sobre ter, no meio da crise, ter pensamentos construtivos e não destrutivos. Não aceita, se o pensamento não é bom, lança fora. Troca, começa a falar em voz alta. Se você falar em voz alta, o inimigo tem que bater em retirada. Os falsos profetas, falsos pensamentos têm que sair. E eu coloquei que é comum a gente criar narrativas internas sobre o que eu vou viver. No primeiro momento, a narrativa é catastrófica. Sim, eu começo a pensar em tudo aquilo que é possibilidade. Mas como eu disse para vocês, possibilidade não é verdade. Qual que é a sua narrativa a respeito da sua vida hoje? O que você tem falado ao seu respeito? A gente precisa perceber a verdade nisso? Ou é possibilidade? Como que eu ando com os meus pensamentos? E aí eu entendi, nesse tempo, né, do diagnóstico até hoje, que Deus está me preparando, me ensinando, me mostrando o que fazer em um tempo de crise. E uma coisa ficou muito certa para mim, uma coisa que eu não tenho dúvidas, de que Deus fala, que no tempo que está difícil para você, não importa se é uma coisa grande, ou se é só uma angústia, se é uma tristeza, se é uma depressão, não sei o que é. Eu não sei o que te aflige. Mas eu sei que se você declarar a palavra de Deus todos os dias, os intrusos na sua mente têm que sair. Os pensamentos malignos têm que bater em retirada. E aí, eu sei o que Deus fala. Eu sei o que Deus pensa. Eu sei, eu não abro mão de crer. Você abre mão de crer no que Deus tem para você? Se você abrir mão de crer, não adianta nem você estar aqui me ouvindo, porque eu vou falar e depois você vai continuar com os mesmos pensamentos. Mas o convite desse devocional de hoje é para que você olhe para o texto que eu li e fale assim, opa, Deus tem pensamentos e planos ao meu respeito? Deus já pensou um futuro para mim? Então o futuro que eu quero viver é o que Deus planejou, não é o que eu mesma estou traçando aqui na minha mente. Se Deus tem promessa, eu creio que eu vou viver essas promessas. E aí, então eu preciso me posicionar. Deus não tem nada para me causar dano, né? Então, o que ele vai fazer não é para me causar dano. Não importa se é difícil, se é desafiador, se vai doer. Não importa, Deus, vai doer, mas me leva a si mesmo. Eu não abro mão de viver as promessas do Senhor. Eu não abro mão de viver as promessas, ainda que doa, ainda que eu tenha que renunciar muitas coisas, ainda que eu tenha que deixar de crer no pensamento maligno, que é o que me acompanha, que é a minha zona de conforto. Eu não sei como vai ser. Não sei, não tem respostas completas ainda. Eu só sei que vai ser perfeito, como tudo que Deus faz. Porque o que Deus faz é perfeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente não enxerga. Muitas vezes a gente não acredita. Muitas vezes a gente deixa o inimigo dizer sobre nós o que vai acontecer. E aí, eu convido você a declarar a palavra de Deus comigo. A declarar. Por quê? Eu não abro mão de crer que Deus está comigo. Está em Isaías, no capítulo 41:10. Diz assim, por isso não tema, pois eu estou com você. O que me pode fazer o homem? O que me pode fazer a enfermidade? O que me pode fazer a crise? Não tema, pois eu estou com você. E ele diz, não tenha medo, sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Oi, Deus está comigo. Ei, Deus está com você. Quando ele tem essa promessa, não é para aquele tempo antigo, é ainda atual. E se Deus está comigo, por que temer? Por que temer se eu estou guardada, né? Tem uma canção que diz isso. Então, se Deus é comigo, o que ele promete? Eu o fortalecerei. Significa que nós vamos precisar de força. Nós vamos precisar de força. Durante o período, né, em que eu fiquei com essa crise, com essa ansiedade, com essa mente perturbada que eu comentei com vocês no início do meu diagnóstico, a ordem de Deus era assim, seja forte e corajosa. E eu comecei a pensar, Deus, já preguei tanto sobre isso. E é tão fácil falar, seja forte e corajosa, é fácil demais. Muito fácil falar, porque é uma palavra de efeito, né? É bonito. Mas Deus, eu preciso aprender a ser forte e corajosa. Eu preciso agora viver isso. Eu não quero mais só pregar, eu quero viver. Foi preciso viver. Foi preciso viver isso.
E aí o interessante é que ele diz, eu te fortalecerei, ou seja, a força, a força da Helena não é dela não, vem do Senhor, é por isso que a Helena vai passar por tudo que ela tem que passar, dando glórias ao Senhor, porque a força vem dele. Seja forte, ele tem força. Aí o interessante é quando ele diz assim, e o ajudarei, ou seja, pode ser corajosa, porque quem vai te ajudar sou eu. Quem está conosco na peleja é o Deus dos exércitos. E aí eu, num desses dias de crise, nos dias de pensar, né, meu Deus, como ser forte e corajosa, e Deus falando isso comigo. E aí uma linda mulher, né, sensível ao Espírito Santo, me entregou, vocês não vão conseguir ler, mas é um cordãozinho de prata, e nele está escrito, seja forte e corajosa. Nesses dias ela me mandou uma mensagem e falou assim, Helena, eu tô até sem jeito de falar isso, mas ela vende prataria e ela falou assim, quando eu estava mexendo nas minhas pratas, Deus mandou te entregar isso. Deus mandou te entregar e eu quero te dar de presente. Gente, é justamente a ordem que Deus estava me dando. E sabe o que eu precisava? Atar ao meu pescoço. Isso precisa estar em volta de mim. Essa força e essa coragem que Deus pode me dar. E eu quero dizer para você hoje, ser forte e corajoso não é fácil, mas porque não é nosso, não é humano. Ser forte e corajoso é algo que Deus providencia para a sua vida. É algo que o Senhor coloca sobre você. Não é natural. Não espera força e coragem no natural, porque nós não temos. Muito fácil dizer para alguém, seja forte e corajoso. Difícil é ser forte e corajoso no tempo da adversidade. E aí, uma outra coisa. Então tá, declaramos que Deus é conosco. Deus é comigo. E eu preciso declarar, Ele é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é Romanos. Está escrito em Romanos, no capítulo 8. E aí eu preciso, quando o inimigo vier falar sobre a força do mal, sobre a força do gigante que está contra mim, o que eu vou dizer? Ele não tem noção do tamanho do meu Deus. Se Deus é por mim, qual o problema que será contra mim? Nenhum. Eu preciso declarar isso todas as manhãs. E aí, saber que Ele me ouve. O texto que nós lemos disse isso. O texto de 1 João também no 5,14 diz, essa é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, peça de acordo com a vontade de Deus. Peça de acordo com a vontade de Deus, porque Ele te ama. Ele tem para você. Isso é confessar a palavra de Deus. E eu escolho confessar a palavra de Deus todos os dias. Eu não fico com a voz do diabo na minha mente mais. Eu não aceito as mentiras de Satanás, os falsos pensamentos, falsos profetas na minha vida. Eu confesso o que eu creio, não o que eu sei. Eu confesso o que eu creio, não o que eu vejo ao meu redor. Eu confesso o que a Bíblia diz ao meu respeito. E eu quero te convidar nesta manhã a confessar a palavra de Deus, a declarar que se Deus tem um plano a seu respeito, quem pode impedir? Quem pode impedir se tem um plano a seu respeito? Ninguém pode impedir, ninguém. Os planos de Deus, eles são sempre, sempre muito maiores do que os nossos. E Ele está nos preparando, nos ensinando, e tem algo para vir, tem algo para nos alegrar, tem algo que o Senhor vai fazer. Tem algo que o Senhor quer fazer ao meu e ao seu respeito. Mas nós precisamos tomar posse dessa força e dessa coragem que Ele nos dá para enfrentar esse tempo de adversidade. Tantas coisas boas eu vivi. E eu quero encerrar esse devocional com vocês, que ficou um devocional longo, né, gente? Ficou um devocional longo, mas eu espero ter contribuído com a sua fé nesta manhã. Espero ter contribuído para a sua fé. Declare a palavra de Deus. Se tem pensamentos negativos aí, lance fora. Lance fora. Não dê ouvidos aos falsos pensamentos. Fique com o que Deus pensa ao seu respeito. Fique com o que Deus pensa ao seu respeito. E o que é que Deus pensa ao nosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o fim que nós esperamos. Ou seja, tem um bom futuro. Vamos ouvir a voz de Deus, ficar com a voz de Deus. Vamos ouvi-la. Fez sentido para você essa live, esse momento aqui de devocional? Se fez sentido, compartilha nos seus stories,
Envia para uma amiga que precisa ser encorajada nesta manhã a crer, a viver as promessas de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus? Eu vou salvar, vou compartilhar com vocês. Ó, olha a ordem. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Se Ele está conosco, quem será contra nós? Seja forte e corajoso, Essa é a ordem. Não é natural. não desanimes. Eu sou teu Deus. Ele te esconde. Nele, há um esconderijo nele. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. O Senhor te regará, o Senhor te guiará continuamente, regará tua alma em lugares áridos, fortificará os seus ossos, e você será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Nós cremos nisso e declaramos isso. Eu sou abençoada, eu sou curada, eu sou livre, eu sou uma mulher de fé e de bons pensamentos. Declara isso nesta manhã aí na sua vida. Beijo para você que ficou nesse devocional comigo. Um abraço. Tem um Deus cuidando de você.